Pessoal, estamos chegando ao fim da live. É um tema extenso, né? Eu acho que a gente tem que falar dos regimes de bens, mas eu vou falar um pouco assim, o que a gente pode fazer com o pacto antinupcial, né? Falar dos regimes de bens é muito importante para poder falar dos pactos antinupciais, porque o pacto antinupcial, ele trata de aspectos patrimoniais dentro do casamento. E ele, de forma simplificada, ele é uma hibridização dos regimes. Você não pode criar um novo regime de bens. Você pode pegar os regimes que estão em lei e vai definir que determinados bens estão sujeitos a tal regime e determinados bens estão sujeitos a outro regime. Ele tem que ser feito antes do casamento, por escritura pública. Ele vai ser registrado em cartório, ele vai ficar constante da certidão de casamento que houve um pacto antinupcial. E ele é muito mais do que simplesmente optar pelo regime. Para você casar por qualquer regime que não seja o regime da comunhão parcial de bens, você tem que fazer um pacto antinupcial. Mas essa possibilidade, essa flexibilidade de aplicar diferentes regimes a diferentes bens é a grande vantagem do pacto antinupcial, que consegue trazer a autonomia patrimonial desejada pelos cônjuges, consegue evitar injustiças e desvantagens da aplicação de um determinado regime de forma exclusiva, tá? Eu falei muito do caso da separação opcional de bens, né? Regime da separação de bens, em que a mulher pode estar numa posição fragilizada, mas às vezes o marido precisa estar casado no regime de separação, então você no pacto antinupcial vai decidir, ó, o regime padrão é o regime da separação, mas nós estamos resguardando esses direitos, tais bens são da comunhão. Eu estou definindo que como eu estou fazendo o regime da separação, como nosso planejamento é que a mulher deixe de trabalhar, que será devido sim alimento compensatório. Então essas são as grandes vantagens de colocar pacto antinupcial. O que não pode colocar num pacto antinupcial, né? Você não vai dispor de guarda de alimentos de filhos, isso aí é uma coisa que você pode fazer após os filhos existirem e após a gente estar numa situação de divórcio em que vai ter que ser partilhada, vai ter que ser definida e regulada a guarda do filho. Você não pode fazer uma restrição de alimentos. Você pode determinar, por exemplo, que haverá alimentos compensatórios ao cônjuge que estiver nessa posição de fragilidade, mas você não pode restringir. Da mesma forma, você não pode definir que esses alimentos compensatórios serão irrisórios. Você não pode, apesar de as pessoas quererem falar disso, pegando exemplos dos Estados Unidos, você não pode ter obrigações pessoais envolvidas, né? O casal da Inglaterra que saiu o pacto antinupcial deles falando que tem que fazer sexo 3 vezes por semana, ou uma indenização em caso de infidelidade. Isso aí é um caso clássico que é muito normal no Brasil. Tem gente que tenta fazer passar isso, mas todos os juízes entendem que é nulo pactos com punição em caso de infidelidade, o que não significa que não pode haver uma condenação do infiel, do adúltero, por dano moral, em caso em que ultrapassa a esfera íntima do casal, em caso em que a pessoa que traiu humilhou a pessoa traída, né? A vítima do adultério foi humilhada e sofreu algo que excede um adultério padrão que já é muito ruim. Você não pode afastar direitos sucessórios, exatamente por isso que está tendo a ideia de mudar isso com o novo Código Civil, tá? E não pode criar novos regimes de bens. E uma outra coisa importante de falar é duas coisas. É possível alterar o regime de bens depois do casamento? É possível. Não vai ser um pacto antinupcial, mas vai ser muito similar. Hoje, para fazer isso, você precisa de uma ação judicial em que ambos os cônjuges devem estar de acordo e demonstrar por que eles querem fazer isso, mas com o projeto de reforma do Código Civil também estão querendo tirar essa necessidade de participação de um juiz para alterar o regime de bens do casamento, ou seja, quase que vai permitir um pacto pós-nupcial, o que é algo também muito bem-vindo, porque vão tirar, né, essa influência, essa necessidade de fazer o Estado decidir questões da autonomia privada e autonomia patrimonial do casal. Se não tem menor envolvido, o juiz não tem que se meter, né? Da mesma forma que antigamente você precisava de um juiz autorizando o seu divórcio, hoje, graças a Deus, você pode fazer o divórcio por escritura pública. Por fim, né, o pacto vale para quem está em união estável? Você não vai na união estável fazer um pacto antinupcial, porque antinupcial é antes das núpcias, núpcias são o casamento,
e na união estável não existe o casamento, o casório, enquanto um ato jurídico solene previsto na lei, né? Mesmo que você tenha uma celebração de uma festa, um casório em si. Mas você, na escritura de união estável, pode definir aspectos similares ao pacto antinupcial, tá bom? Dúvidas aqui. Marcelo, marido é rico. Quando me casei, estava completamente apaixonado e aceitei casar em separação total. Parei de trabalhar para cuidar das crianças. Depois de 20 anos, estamos nos separando. O advogado dele diz que não tem direito a nada. Eu posso reverter aquele pacto antinupcial? Marcelo, você não pode reverter o pacto antinupcial. Tá? O pacto antinupcial, ele não pode ser revertido, mas disposições feitas em pacto antinupcial podem ser feitas posteriormente perante o juiz pela alteração de regime de bens e disposições do casamento. Mas se você está nessa situação de divórcio, vejo que você não vai conseguir fazer isso de forma consensual. Porque para alterar o pacto antinupcial, para alterar disposições do pacto antinupcial, você tem que fazer isso com consenso. Tá? O que eu posso te dizer é que você deve procurar um advogado para, considerando suas circunstâncias, ao menos conseguir uma pensão alimentícia. Você ficou casada por muito tempo, se afastou, deixou de construir uma carreira, seu marido é rico, você certamente não vai conseguir sozinha voltar a um padrão de vida similar ao que você tinha enquanto casada. Não estou garantindo que você vai manter exatamente o mesmo padrão de vida, porque a visão dos juízes mudou quanto a isso. Você, 20 anos de casada, você pode ainda estar em idade laboral, de poder trabalhar e cuidar de si. Infelizmente, não sou eu que estou falando, é a jurisprudência. Mas também 20 anos de casada e largou a construção de uma carreira para cuidar do lar. Eu acredito que os juízes, você tem altas chances de conseguir na justiça uma pensão alimentícia compatível, tá? E busque um advogado para se informar, porque esse não é um direito garantido, não é um direito completamente certo. Ele é avaliado caso a caso, então se proteja. E uma outra recomendação, busque seu próprio advogado, não aceite qualquer acordo sem falar com um advogado próprio da sua confiança. Não confie exclusivamente no advogado do seu marido e daquilo que ele está te falando. Pessoal, já passamos do nosso tempo, esse é um assunto muito legal, eu pretendo repetir essa live no futuro também. Vamos ter que ficar um pouquinho mais enxutos, ou já prever parte 1 e parte 2, né? Mas 90% de falar de pacto antinupcial é falar de regime de bens, e eu gostei muito porque eu consegui falar mais de regime de bens do que eu falei na minha live sobre a sucessão do cônjuge, que também está disponível no YouTube ainda. Se você gostou, gente, não deixe de me seguir no Instagram, não deixe de acompanhar, seguir o nosso canal no YouTube. E principalmente, para ser notificado das próximas lives, clica no link da minha bio ou procura aqui embaixo na descrição para você participar do nosso grupo de WhatsApp, para ser avisado das futuras lives. E querendo entrar em contato comigo, com a nossa equipe, também vai ter um link na bio e link aqui na descrição do vídeo para você poder entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na próxima terça-feira. Até mais.